Boa noite. A paz seja com todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor será pregada pela misericórdia do Senhor. Como está escrito em Provérbios, quero deixar um Provérbios, uma mensagem de meditação, capítulo 27 de Provérbios, primeiro versículo. Não presumas do dia de amanhã, que não sabes o que produzirá o dia. E também diz o livro de Tiago, capítulo 5. Não presumais do dia de amanhã. Dia de amanhã pertence a Deus. O que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor, comparada com um vapor que vem e se desvanece. A palavra do Senhor compara a vida do ser humano, do homem, a vida do homem nessa terra, como um vapor. O vapor que se aparece por um pouco de tempo, desaparece muito rápido. Assim é comparada a vida do ser humano nessa terra, uma vida curta. A Bíblia diz que a nossa vida nessa terra é como um vapor, porque aqui estamos de passagem. Digamos que aqui estamos como peregrinos, numa terra estrangeira. Foi justamente isso que Cristo, Jesus, assim ensinou. Nós somos peregrinos numa terra estrangeira. Ou seja, nós não somos daqui. A Bíblia diz que moramos aqui, estamos vivendo aqui, mas aqui nessa terra nós não pertencemos, não somos. Por isso que Jesus, ele disse que iria para o Pai, ele iria para preparar a morada eterna. Por quê? Porque ele já tinha presumido a destruição desse mundo, dizendo que esse mundo jaz no maligno, e dizendo que estamos aqui como forasteiros, peregrinos. Então por isso não tem importância nós valorizarmos aquilo que está diante de nossos olhos. Esta vida, meu amigo, ela passa. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas só não se passar as palavras de Cristo. A palavra de Deus, ela não passa. Passa os céus e a terra, mas a palavra não passa. Então, conforme está escrito em Provérbios 27, o ser humano não pode presumir do dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas mãos de Deus, está totalmente sobre o controle de Deus, não está em nosso controle, não está sobre o nosso domínio. O dia de amanhã pertence a Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 5? Ao invés de presumir, farei isso, farei aquilo. Ao invés de dizer isso, digam, se assim Deus permitir, se assim Deus quiser. Mas muito pelo contrário, nós vemos um mundo que faz planos para daqui um ano, daqui uma semana, um mês, fazem planos sem sequer consultar se assim é a vontade de Deus. A Bíblia diz que toda a glória semelhante a essa, aqui você diz, farei isso, farei aquilo. A Bíblia diz que isso é uma glória maligna. Uma glória maligna, que não temos domínio do dia de amanhã. Pertence a Deus, Deus é o dono do tempo. Então fica com essa meditação, conforme está escrito no livro de Provérbios, capítulo 27, Mateus capítulo de número 13. Quero deixar uma breve mensagem. Na verdade eu quero deixar essa mensagem. A mensagem do Evangelho, meu irmão, é para a salvação de todo aquele que crê. Sabemos que a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Sabemos que Cristo virá muito em breve. Por isso, prepara-te para se encontrar com o Senhor. Se prepara para encontrar com o Senhor. Meu amigo, o dia de amanhã está na mão de Deus. Eu e você, o que nós somos? A Bíblia diz o que é a vossa vida. A Bíblia diz o que é a vossa vida nessa terra. É como um vapor, meu amigo. Você está caminhando agora por essa praça, por essa feira. E o dia de amanhã, quem te garante ele? E daqui a 5 horas, até meia-noite, quem te garante que ainda você estará? Somente Deus pode assim garantir. Por isso que a Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ou seja, passa a estar confiante em Deus e não na força do teu braço. Jeremias, ele diz, maldito do homem que confia no teu braço. Faz da tua carne a tua força. Jeremias diz que o homem que confia nos seus próprios méritos, nas suas próprias forças,
É maldito todo homem que coloca sua confiança naquilo que ele pode fazer ou naquilo que alguém pode fazer por ele. Ele se torna maldito, se torna amaldiçoado. Porque, meu amigo, meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo, a nossa vida, ela tem que estar alicerçada em Cristo. Em Cristo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. A partir do versículo de número 12, de número 18. A partir do versículo 18 está escrito: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E antes é pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e a compreende a palavra e dá fruto, e um bom fruto produz 100, outro 70 e outro 30. Essa é a parábola do semeador. O semeador, o que saiu a semear a semente do Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de salvação. Ele lançou a semente em vários solos, em vários tipos de corações. A semente está sendo lançada nos dias atuais. Desde que nós crescemos, desde que nós nascemos, fomos crescendo, evoluindo, essa semente está sendo lançada no seu coração, no nosso coração. Desde que somos pequenos, ouviu falar de Deus, Deus existe, a Bíblia é a palavra de Deus, a semente já foi lançada dentro do seu coração. E essa semente, ela só vai frutificar se seu coração for terra boa, for terra produtiva. Mas sabemos que, todavia, existem vários tipos de solo para se fazer a plantação. Nós vemos que existem muitos corações duros que não recebem de bom grado a mensagem do Evangelho. E é por isso que muitos tanto perecem. Jesus falou que é pela falta do conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras Sagradas, e nem tampouco o poder de Deus. O poder de Deus é manifesto pela palavra. Então, nessa parábola, no versículo 19, o semeador, ele semeou a palavra do reino, e a pessoa não entendendo, veio o maligno, roubou a semente que foi semeada no seu coração e que foi semeada ao pé do caminho. O maligno, o diabo, roubou a semente que foi lançada, a palavra que foi pregada, e a pessoa não entendeu, não buscou entendimento. O maligno veio, roubou a semente. Assim muitos estão, ouvem, mas não fazem questão de ir atrás, de entender, de tirar as suas conclusões, suas dúvidas, e assim o maligno vem e rouba a semente. E é onde começam muitas pessoas a caminhar em dúvida, é onde muitas pessoas começam até mesmo a desacreditar da existência de Deus, e começam a acreditar que não existe uma eternidade, ou que existe uma outra coisa, diferente do que estamos acostumados a ouvir falar na Bíblia Sagrada. Esse é o perigo de uma pessoa ouvir a palavra e não fazer questão de ouvir e entender. O homem que ouve de mau grado, meu amigo, o diabo maligno, rouba a semente, rouba o entendimento da palavra. Mas também no versículo de número 19, Jesus está falando de uma outra terra. Versículo 20, Jesus está falando de outro lugar, onde a semente foi plantada, porém foi semeada em pedregais. A semente que a palavra foi
semeado em pedregais. E assim, o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A Bíblia diz que o semeador lançou a semente, a palavra, em cima de pedregais. Tinha até um pouco de terra, porém não cresceu, não frutificou, porque não tinha como a raiz se firmar sobre a rocha. Assim são aqueles que ouvem com alegria, todo empolgado. Assim a Bíblia diz que aqueles que ouvem com alegria, com empolgação, com entusiasmo, mas daqui a pouco esqueceu, daqui a pouco foi fazer outra coisa, não guardou em seu coração, ouviu somente de um ouvido e passou para o outro e a palavra foi embora. Ou em outras palavras, entrou no ouvido, saiu no outro. Não é assim que vivemos? E nosso país não diz que é cristão, não diz. Pelo menos no título sim. Mas na prática sabemos que esse país a qual vivemos não é um país cristão verdadeiro. É um país cristão de aparência, de palavras. Assim também como Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles diziam ter Deus no coração, diziam ser filho de Abraão, diziam amar a Deus, mas eles queriam matar os mensageiros da palavra de Deus. Até mesmo Jesus quase foi apedrejado por algumas vezes pelos fariseus. E aí no capítulo 15 de Mateus, no versículo 7, Jesus vai chamar eles de hipócritas. Jesus ele começa a dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: com teus lábios vocês me honram, mas o coração de vocês está distante de mim. Não é assim que muitos estão vivendo? Até confessa Jesus como Senhor e fala que ama a Deus, mas o coração está distante. A boca pode falar uma coisa que não está dentro do coração. A boca até pode falar de Deus, mas será que Deus está realmente dentro do seu coração? Assim como você diz, da boca para fora? Porque assim também eram os fariseus. Falavam que era filho de Deus, falavam que amava a Deus, mas eles pegavam em pedra para matar o seu próximo. Eles falavam que amavam a Deus, mas o seu coração cheio de malícia, cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de malícias. Então Jesus ele disse também no versículo de número 22 que foi semeado entre espinhos a semente. Vemos que foi lançado em pedregais, vemos que foi lançada a semente à beira do caminho, foi pisoteada, veio a água, arrebatou, que é o maligno, arrebatou a semente, que é a palavra. E no versículo 22, a semente caiu entre espinhos. Mas a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das suas riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A palavra de Deus, quando você ouve, mas não tem cuidado, não tem cuidado dos prazeres desse mundo, não tem cuidado desses pecados que esse mundo está oferecendo, a bebedice, a idolatria que o futebol incita e ninguém vê, não quer porque não quer. E esse é o pior cego, que não quer ver o erro, não quer ver o pecado, não quer assumir. O pior cego é aquele que não assume, é aquele que está diante dos seus olhos, mas nega a eficácia, nega a veracidade. Então a Bíblia diz que esse é o espinho que sufoca, esse é o espinho que sufoca a palavra, fazendo com que ela não venha frutificar em seu coração, mas antes venha morrer. Assim estão muitos. Adianta alguma coisa? Todo domingo a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, mas durante a semana é cachaça, é mentira, é malícia, é inveja, é idolatria do futebol. Adianta alguma coisa? Parece até um personagem, nem parece que é a mesma pessoa que você vê na rua, nem parece que só vira santo dia de domingo. Jesus falou que a nossa conduta, amigo, ela tem que ser 24 horas, ela tem que ser em todos os lugares, não é somente em um lugar específico. Até mesmo porque nós temos que agradar a Deus e não aos homens. Até mesmo porque a Bíblia diz que se nós servíssemos os homens, então agradaríamos a eles. Mas a Bíblia vai dizer que é melhor agradar a Deus do que os homens. E nós estamos vendo muitos que trocam a aparência por fora para agradar o homem, para agradar o seu próximo.
Durante a semana é um mentiroso, é um malicioso, é um beberrão, mas domingo a Bíblia está debaixo do braço. E isso vai adiantar alguma coisa? Se não se arrepender, não vai resolver de nada. Produzir, pois, frutos. Assim João Batista pregou: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vosso coração, tenho por pai Abraão, tenho por pai Deus. Muitos presumem em seu coração: o que importa é ter um coração bonzinho, o que importa é que o amor de Deus não condena ninguém, Deus não condena ninguém. Mentira! Aonde que você tem ouvido isso? Que mentira! Mentira! Todavia a Bíblia diz que isso dominaria o mundo. Nos últimos dias Paulo falou: nos últimos dias darão ouvido a fábulas. O que é fábula? Mentira. Darão ouvidos a espíritos enganadores, que pregam também mentira. E é o que o povo está preferindo ouvir hoje: massagem de ego, massagear o seu ego, querer ouvir falar que está tudo bem enquanto tudo vai mal, de mal a pior. É assim que muitos estão caminhando, naquele velho ditado: me engana que eu gosto. Quanto mais engana, mais gosta. Mas a palavra do Senhor está se cumprindo, meu amigo. Diante dos seus olhos está se cumprindo. Tudo que Jesus falou, acreditando ou não, tudo que Jesus falou está se cumprindo. É chegada a última hora. Pedro falou: filhinhos, é chegado a última hora. É chegada a última hora. Muitos falsos cristos têm sido pregados nos dias atuais. Muitos falsos cristos têm enganado o povo nessa atualidade. Você percebe que hoje cada religião fala de Jesus de uma forma diferente? Você percebe que cada religião tem um Jesus diferente? Esses são os falsos cristos que Jesus falou que nos últimos dias surgiriam e enganariam a muitos. E ele disse: não deis crédito quando disserem Cristo está ali ou está aqui. Não é assim que as religiões falam: Jesus só está na igreja católica, Jesus só está na igreja evangélica, só está no espiritismo. É assim que estão oferecendo um falso Cristo. O Cristo da igreja católica não salva, o Cristo do espiritismo nunca salvou, o da religião católica é um diferente da Bíblia, o do espiritismo é um Jesus diferente da Bíblia, da religião evangélica é o Jesus que tinha casa na praia, era o Jesus que andava de jumento, e a jumenta era a Ferrari do ano. É só mentira que se ouve hoje. É só mentira que se ouve hoje. O Deus deles é o próprio vento. Assim Jesus disse: o Deus deles é o próprio vento. Usam a Bíblia por interesse, pregando seus interesses, seus corações. Fala só de dinheiro, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração falar de Deus, amigo, a boca tem que estar cheia da palavra de Deus. O homem tem que meditar nas escrituras. Mas se a Bíblia fala que aquilo que está cheio o coração, é isso que vai falar também a boca. Você percebe que tem muitas pessoas que não saem nada que presta da boca? Percebe que tem muitas pessoas que só saem mentira, palavrão da boca? É porque o coração deve estar cheio de malícia. É porque também o coração deve estar cheio de ódio. É por isso que nós estamos vivendo um momento, meu amigo, em que você tem que se despertar e se arrepender. É por isso que nós estamos vivendo um momento, meu amigo, de viver sobriamente, como Jesus vai dizer na carta a Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, versículo 6. Sejam sóbrios, não beberrões, sóbrios, vigilantes, sóbrios e não desatentos. Sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor. Será que Cristo voltou já? O povo está andando desapercebido, desatento. O povo está afundado, mergulhado no pecado a cada dia mais. Você percebe que a imoralidade a cada dia mais está aumentando. E a inocência das crianças também está sendo contaminada. Você percebe, meu amigo, que hoje o homem não classifica mais nada como pecado. O ser humano hoje, na verdade, ele vive uma vida como se tudo tivesse em comum, como se todo pecado Deus fosse aceitar. Só que a Bíblia vai dizer em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Você não trabalhou para ter salário? O pecado ele está trabalhando também para o diabo, enquanto você está na prática constante, dia após dia.
do pecado, você está trabalhando com Satanás. O salário do pecado é a morte. É a morte. A fatura um dia chega. O dia do pagamento de pagar, que é o salário do pecado, ele chega. Chega na hora que ninguém espera, na hora que ninguém quer. Você percebe que muitos cantores morrem no auge da sua fama. Você percebe que muitos cantores, quanto mais estão fazendo sucesso, é o momento que eles morrem. É porque não estão esperando, meu amigo. É porque ninguém, a grande maioria, a verdade é que a grande maioria vive essa vida sem querer saber de Deus e sem se importar com morte. Você percebe que muitos colocam em seu coração de não ouvir falar de morte, de não ouvir falar de inferno. É uma das piores coisas que Satanás tem implantado, é uma das piores sementes que o diabo tem colocado no entendimento do homem. Eu não quero ouvir falar de morte, não quero ouvir falar de inferno. Mas a Bíblia diz, Jesus pregou muito sobre isso. Jesus pregou sobre isso, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e que com a alma nada pode fazer. Mas antes temei aquele que tanto tem o poder para lançar tanto esse corpo como a alma no fogo do tormento. Ou seja, nós temos que temer a Deus mais do que tudo, mais do que qualquer autoridade, mais do que qualquer homem, mais do que qualquer coisa. Nós temos que temer a Deus. E a pergunta é, onde que tem se encontrado o temor no coração de muitos hoje? Porque nos dias que nós estamos vivendo, esse dia de hoje, sexta-feira, é um dia em que se parece com Sodoma e Gomorra. Lembra muito os dias de Sodoma e Gomorra. Você quer ver imoralidade, é só dar uma volta nessa feira, nesse bairro, depois das 10 horas, principalmente na madrugada, às escondidas. Você vai ver, meu amigo, que o povo está vivendo sem temor algum de Deus, está vivendo como se assim não tivesse que um dia prestar conta diante de Deus. Mas você vai prestar conta diante de Deus no último dia. Eu e você, nós vamos ter que estar diante de Deus. A Bíblia diz que grandes e pequenos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. Grandes e pequenos, presidentes, magistrados, prefeitos, pastores, moradores de rua, mendigos, andarilhos, todos, sem exceção nenhuma, sem exceção de ser pequeno ou maior, sem exceção, todos vão ter que dar conta das suas obras diante de Deus. Você está se esquecendo disso, meu amigo? Vivendo uma vida totalmente contrária ao valor de Deus, uma vida totalmente oposta à vontade de Deus, aonde Jesus fala, sejam sóbrios, mas o homem insiste em andar na embriaguez. De vossa boca só fala sim, sim, não, não, só sai a verdade, porque passando disso é procedência maligna. E o homem com a mentirinha pequena achando que está tudo bem. A mentirinha pequena não é do diabo, não. Ou será que quando a Bíblia diz que a mentira é um fruto, é proveniente de Satanás, será que está errado então? Nós vemos que pastores têm invalidado a Bíblia, falando que ela está desatualizada. O Papa falou que está desatualizada, ou seja, o homem, ele está querendo se tornar o dono da própria verdade, invalidando os mandamentos de Deus, trocando pelas tradições religiosas que aprendem dos tempos dos avós, do catolicismo, da Umbanda, da Quimbanda, enfim. Jesus falou, vocês invalidam os mandamentos de Deus, vocês transgridem o mandamento de Deus, valorizando as tradições religiosas que vocês aprenderam nos tempos dos avós. Trocam o ensinamento de Cristo pelo ensinamento desse mundo. E o que é o ensinamento desse mundo? Esse mundo ensina o homem a viver no pecado, na orgia. Esse mundo ensina o homem a viver a cada dia mais como um ser irracional. Onde você vê que na arca de Noé, os animais tiveram mais raciocínio do que os homens, entraram na arca. O homem até a última hora, ele duvidou. Até o último momento, o homem zombou. Mas a Bíblia vai dizer, 9 pessoas, Noé, mais 8 pessoas da sua família, seus genros, nora, na verdade filhos e noras, esposa, entraram naquela arca. 8 pessoas nos tempos do dilúvio salvaram a sua alma, só 8.
E aí você vê que uma multidão de animais entraram pela porta da arca. Uma multidão de animais entrou e uma multidão de gente ficou. Quem que foi mais racional, o animal ou o homem? Quem está sendo mais racional nos dias de hoje? Nós estamos vendo que o homem está perdendo o raciocínio lógico da vida. O raciocínio de entender que um dia ele vai ter que enfrentar, querendo ou não, acreditando ou não, vai ter que enfrentar a eternidade. Detalhe, a morte não é o fim de tudo, é o começo de uma eternidade. Detalhe esse que muitos rejeitam, que muitos desprezam como verdade, é que a morte não é o fim de tudo. A morte é o começo de tudo, é o começo de um tormento, ou então de uma vida sem tormento. É uma vida de alegria para aqueles que em Cristo morrem, aqueles que em Cristo descem à sepultura, dia de alegria, paz, dia de consolo. Mas para aqueles, meu amigo, que assim insistem nos seus caminhos maus, os seus costumes do seu coração, ou seja, distante de Deus, eternidade de sofrimento. A Bíblia fala de céu e inferno, não tem outro lugar. Não existe um purgatório, não existe uma reencarnação. É tudo conversa furada, tudo doutrinas de demônio. A Bíblia prova isso. Só basta o homem ter a lógica, o raciocínio de dar ouvidos, como Deus falava para Jeremias, e Jeremias assim pregava: dá ouvidos à minha voz, ouve, ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Assim o profeta Jeremias pregava. Mas será que aquela geração deu ouvidos? Será que essa geração está dando ouvido à palavra de Deus? Isaías pregou lá no livro de Isaías dizendo: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Paulo escreveu em Hebreus 9:27 dizendo: para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo então após a morte, após a sua morte, o juízo. Mas esse juízo que a Bíblia fala após a morte, não é o juízo final, não é o julgamento final, mas é a decisão para onde vai a alma. É a decisão para onde parte a alma do homem, a partir do momento que ele desce a sepultura. Digamos assim, que morreu o bom, o mal, o justo e o injusto. Ambos, como a parábola do rico e Lázaro diz: o rico, inferno, Hades, tormento, Sheol, que muitos querem entender, entendam da forma que quiser, mas a Bíblia diz que é um lugar de tormento. O rico foi para o tormento. Lázaro, seio de Abraão, consolo, descanso. A Bíblia fala desses dois lugares. A Bíblia fala desses dois lugares. As religiões falam reencarnação, espiritismo, reencarnação, catolicismo, purgatório, purificação da alma, coisa que nunca existiu. Não existe um lugar para purificar a alma. Existe um que purifica a alma, e é Cristo. E é enquanto nós estamos vivos, é enquanto nós estamos caminhando na terra. Não existe outro lugar no seu céu ou inferno. Não existe uma outra purificação a não ser no sangue de Cristo, porque senão logo se invalidaria a criação do inferno, a qual Jesus mesmo falou que o bicho não morre, o fogo não apaga, é um tormento terrível de eternidade, a eternidade. Logo ninguém precisaria obedecer a Deus, cada um fazia o que queria, morria, a família rezava, acendia vela, gastava para fazer a missa sétimo dia, pronto, tudo certo. Ninguém precisaria de Deus, o homem salvaria pelos seus próprios méritos, pela força do seu braço. Mas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do teu braço. Maldito o homem que confia no homem, faz da tua carne o teu braço. É assim que muitos estão vivendo, confiando no mentiroso do padre que fala que vai fazer a missa do sétimo dia, prometendo e garantindo que a alma vai para o céu. Olha que mentira é essa. Logo Jesus não precisou então morrer na cruz. Logo Jesus então pagou um alto preço de forma então desnecessária. É por isso que Jesus falou para os fariseus: com as suas tradições vocês invalidam o mandamento de Deus. Com as tradições do catolicismo, o homem, ele tem desmerecido a cruz de Cristo.
A cruz de Cristo, meu amigo, foi para que o homem se salvasse através do arrependimento. Por isso que desde o princípio é pregado o arrependimento e a remissão dos pecados. É por isso que João Batista e Jesus pregou: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. João Batista fazia a pregação da mesma forma, pregando arrependimento. Arrependei-vos, produzi em vosso coração frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é o que traz o homem ao conserto diante de Deus, a uma nova transformação que seria o novo nascimento. Uma pessoa sem arrependimento é uma pessoa que não reconhece o estado atual que vive do pecado. Uma pessoa sem arrependimento é uma pessoa orgulhosa que acha: eu sou bonzinho de coração, Deus me coloca no bom lugar, porque Deus é seu amor. Ou seja, uma pessoa sem arrependimento é uma pessoa que está caminhando para o inferno dia após dia, sendo enganado pelo próprio coração. Como Jeremias falou: enganoso é o coração do homem. Em Provérbios capítulo 18 também: há caminhos que parecem ser bons aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. Aos olhos humanos há caminhos que parecem ser bons, mas o fim deles é morte, condenação. Então continua seguindo. Aos olhos do seu coração, você está no caminho certo para o inferno. Agora, o caminho da eternidade com Cristo está escrito em João 14 e versículo 6. Jesus é o caminho. Se você quer seguir o caminho do céu, segue Jesus. Não segue padre, pastor, não segue eu, não segue homem nenhum. Segue a palavra de Cristo. Qual que era a religião que Cristo deixou para o homem ser salvo? Nenhuma. Qual que é a religião que Jesus deixou para o homem ser salvo? Nenhuma. Qual que era a religião de Cristo? Se ele contendeu com a religião farisaica, dos saduceus, tudo que era eus, amorreus, eram seitas que tinham tradições que aprenderam do tempo dos avós, do tempo dos seus profetas, dos seus sacerdotes. Mas Jesus veio ensinando um caminho, não uma religião. O homem não se salva por ter religião nenhuma. O ser humano não se salva por fazer obra de caridade nenhuma. Obra de caridade não é mais que obrigação do homem quando ele é transformado pelo Evangelho de Cristo, mas não salva. Paulo, ele disse no capítulo de Romanos, dizendo: é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que sois salvos. Nós estamos vivendo um momento onde o valor verdadeiro que Deus deixou tem sido invertido, tem sido trocado por outro valor. Onde a salvação não está mais na cruz de Cristo. O homem acha que a salvação está nele. Eu faço isso, eu faço aquilo. Jeitinho brasileiro não salva ninguém, leva a condenação. Jeitinho brasileiro, meu amigo, não tem como dar a ele no dia final, juízo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, vai estar diante do trono branco de Deus. Deus assentado no seu trono branco, sentado para julgar. Embora que Cristo hoje, ele pode ser o seu advogado. Cristo hoje, ele pode ser o advogado do homem. Mas no último dia, a Bíblia diz que ele vai estar sentado no trono de glória para julgar, não para poder defender. Porque para defender, você tem a oportunidade hoje para ser defendido por Cristo, para ser absolvido no último dia da condenação. Ou seja, a vida é feita de escolha. Deus não foi um homem egoísta que falou: olha, só existe o bem, vocês têm que adorar somente a mim, tem que me seguir, pronto. Não é assim. Deus deixou escolha entre a bênção, entre a maldição, entre a vida, entre a morte. Ou seja, entre o que é certo e o que é errado, o homem tem o poder de escolher. Muitos têm escolhido o que é errado. A prostituição, a bebedice, as drogas, as orgias, o homem tem escolhido a maldição. Embora que Deus deixou duas escolhas, uma que é boa, que leva à vida, e outra que é má, que leva à condenação, o que nós conhecemos também como morte. Mas o homem tem escolhido a maldição, por quê? Porque a maldição vem trazendo benefícios aparentemente.
É assim que o maligno tem conquistado o coração do homem, com a aparência, com aquilo que se ouve. Esse mundo é de aparência. Assim como Jesus falou que é um sepulcro caiado, este mundo é movido de aparência, bonito por fora, passa até o perfume. O pecado, ele chega nas narinas de Deus com um cheiro podre do mesmo jeito. Coloca até uma roupa boa, mas o pecado continua dentro de você, fazendo você ser um sepulcro caiado. Sepulcro caiado não deixa de ser um vale de ossos secos, não deixa. Mas você coloca rosa, perfuma tudo, limpa, deixa bonito e pinta com um cal branco por fora, põe porcelanato. Não deixa de ter vale de ossos secos, podridão dentro, não deixa. Assim é o homem. Passa a maquiagem por fora, né, digamos, a roupa, a capa, mas por dentro o pecado continua apodrecendo dia após dia. Coloca batatas dentro de uma mochila, começa a andar com ela, para você ver quantos meses, quantas semanas, para poder apodrecer. Assim o homem, quando não se arrepende, esse pecado ele vai só apodrecendo dia após dia. É por isso que Jesus falou que muitos têm nome de que está vivo, mas está morto. E Apocalipse capítulo 3 tem nome de que vive. Está caminhando, não é nome de que vive. Está respirando, comendo, bebendo, até tem um sorriso de fachada no rosto. Tem nome de que vive. Está morto por dentro. Existe a vida e a morte espiritual. A morte espiritual é quando o homem permanece no pecado. O homem que está na cachaça, meu amigo, está morto espiritual. O homem que permanece nas imoralidades, o sodomismo, gay, lésbico, está morto para Deus. Percebe os sintomas que essa pessoa sente por dentro? Sente uma pessoa derrotada e destruída, que não consegue ter mais destino, não consegue mais ter orientação, ou seja, uma vida de uma pessoa que está morta. Por isso que Jesus falou lá em Apocalipse 3, tem nome de que vives. Mas como que uma pessoa que pode estar caminhando sorrindo, ela não está viva, não está respirando? Aparentemente aos olhos humanos sim, mas Deus, quando Ele contempla o homem, não é por fora, é o interior. Assim como Jeremias falou, assim como a palavra de Deus diz, Deus não olha como o homem vê. Eu coloquei a Bíblia debaixo do braço, coloquei a roupa social, posso ser um ladrão, assassino, todo vai falar que é de Deus, ou seja, os olhos do homem se enganam. Posso pegar uma prostituta no derby, colocar uma saia longa, a Bíblia debaixo do braço, o microfone na mão, você vai falar que é de Deus. Mas Deus olha por dentro e vê a prostituição, olha por dentro e vê os adultérios. Ele vê as malícias, as maldades que o homem esconde. E aí onde que deturbaram? Falaram que o que importa para Deus é o coração. Sendo que é no coração que se guarda as malícias, o rancor, o ódio, a contenda e tudo que é mais pecaminoso. O homem esconde no coração, a qual ninguém vê, mas Deus vê. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem uma balança. E no último dia essa balança, ela vai ser colocada e vai ser pesado as obras dos homens. O lado da justiça, o lado da injustiça. O que pesar mais, meu amigo, é o que o homem vai receber como salário. Como salário do pecado, a condenação, que é a morte. Como salário da obediência, de caminhar conforme Deus assim destinou, o homem recebe a vida eterna. Ou seja, o homem tem a vida. Ele pode escolher entre a vida e a morte. É duas escolhas. E após a morte, juízo. Não é purgatório, não é reencarnação. Até quando que o povo vai continuar dando ouvido a fábulas, a doutrinas de demônio? Ah, mas Chico Xavier disse que reencarnou. Ele diz. Aonde que se prova isso na ciência? Aonde vai se provar isso na Bíblia? Não se prova, porque não existe. Charlatanismo, mentira, existe desde os tempos em que Jesus, ele contendeu com os falsos profetas. Desde os tempos que Jesus combateu contra os falsos profetas. Para quem não sabe, lá no tempo dos profetas antigos, no Antigo Testamento, já queriam inventar acerca da reencarnação. Tamuz diz que reencarnou. Para quem não sabe, esse Natal que se comemora não é aniversário de menino Jesus, mas menino Tamuz. Menino Tamuz, para quem não sabe, é o que é conhecido como Deus Sol, ou seja, um Deus pagão. Colocaram o nome de Jesus, e é por isso que existe esse comércio muito grande que move o mundo inteiro.
Nós estamos vivendo um momento de buscar o conserto diante de Deus, porque já é chegada a hora final. Nós estamos vivendo um momento de se arrepender, momento de tomar decisão de arrependimento. Arrependemos, pois assim a palavra de Deus diz: o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada pela raiz e ela é lançada no fogo. Lembrando que quando Deus estava falando de árvore, comparando eu e você como árvores, o machado está na mão de Deus e Ele já colocou na raiz da árvore. Só basta continuar caminhando sem Deus, você vai continuar caminhando no pecado. Quando você continua caminhando em pecado dia após dia, você continua não dando fruto. Sabe o que acontece? Toda árvore que para de dar fruto, um dia ela vai ter que ser cortada, porque não está produzindo fruto, logo está se tornando inútil, logo está trazendo então prejuízo. Tem que ser cortado pela raiz, lançado no fogo. Assim é o homem que não produz o arrependimento, que não se arrepende dos seus maus caminhos, vai ser cortado pela raiz, vai ser lançado no fogo do tormento. Por isso que o Evangelho, meu amigo, ele nunca foi de massagem na cabeça, nunca foi de palavras bonitas, mas de arrependimento, para que o homem tenha ciência das suas escolhas, para que o ser humano tenha ciência para onde está caminhando a sua alma. A sua alma, meu amigo, a sua alma ela já foi pago o resgate. Não é o padre que vai rezar por ela e vai tirar ela de algum lugar, não. Não é você fazendo obra de caridade, dando dízimo e oferta, que você vai alcançar alguma coisa com Deus, não. Jesus já pagou o preço. Agora, só basta nós escolhermos se nós vamos querer seguir esse caminho ou não. Um caminho a ser seguido, não uma religião. Um caminho a ser seguido foi o que Jesus Cristo ensinou. Ele disse: eu sou o caminho. Se você segue a palavra, você está seguindo Jesus. Se você segue religião, então você está seguindo homens. E a Bíblia diz que dois cegos não podem caminhar juntos, porque ambos vão cair no mesmo buraco. Ambos vão cair no mesmo buraco. Cego caminha com o cego, vão cair no mesmo buraco. O mentiroso ensinando o outro mentiroso, os dois vão cair no mesmo buraco. Assim tem sido seus pastores, seus padres, mentirosos, pedófilos, ladrões, e o povo defendido das suas práticas. Arrepender, desde os tempos de Jesus já foi anunciado. Acautelai-vos dos falsos profetas, eles vêm com a aparência de cordeiro, mas por dentro são lobos, devoradores. Eles têm aparência de misericordiosos, mas não tem misericórdia de ninguém, não tem misericórdia nenhuma, não tem afeto nenhum. Eles têm aparência de amorosos, fala de amor, mas não tem amor nenhum para com o seu próximo, só fala da boca para fora, é só lábia, só fala de ajudar o próximo, não tem ajuda nenhuma ao próximo. Assim tem sido muitos líderes que estão guiando o povo, cegos e guiando uma multidão de cegos, e ambos caem nas mesmas heresias, nas mesmas armadilhas de Satanás. Uns enganando e outros pagando para ser enganado. Assim tem sido o sistema gospel. Uns que vendem a música e outros que compram. Uns que falam de Deus, o povo emociona, vai lá e paga para ouvir. Mas Jesus falou: foi de graça que vocês receberam. De graça recebeste, de graça foi dado também. Não é de graça que recebemos o Evangelho? Então por que cobrar 3 mil, 5 mil, até 18 mil? Por que vender CDs, ficar milionário, falar que eu sou artista, gosto, sendo que Jesus não levantou artista nenhum? A estrela que tem que brilhar é Jesus, não é homem nenhum, não é cantora, não é cantor. Você está vendo que muitos estão descendo? Você está vendo que muitos já estão pagando preço? Você percebeu que esse ano muitos pastores desceram a sepultura, cantores, gostam, porque o machado já está na raiz das árvores, meu amigo. Toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada, lançada no fogo. Se eu não produzir fruto diante de Deus, meu amigo, o meu tempo vai se findar o mais rápido possível. Se eu estiver de engano e enganando também, o mais rápido possível vai se findar o meu tempo. O machado está na raiz das árvores. Produzir, pois, frutos de arrependimento,
diante de Deus. Fruto de arrependimento traz uma transformação, uma nova conduta. O mentiroso, para ser verdadeiro, meu amigo, é fruto de arrependimento. O injusto passa a ser justo, isso é fruto de arrependimento. A prostituta passa a ser uma pessoa santificada, uma pessoa santa diante de Deus, isso é fruto de arrependimento. O idólatra passa a ser adorador de Cristo somente, não de futebol, não de homens, fruto de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma nova conduta, fruto de uma pessoa que nasceu de novo. Está aqui diante de você uma pessoa que nasceu de novo. Das drogas, da prostituição, da bebedice, a cachaça, sem vergonha. A arma que eu andava antes era uma arma de fogo que matava. A arma que Deus colocou na minha mão hoje é uma arma de fogo que traz vida, que é a palavra de Deus. Para você ver de onde que Deus tira, do monturo. Ele tira a arma que mata, que tira vida, e coloca a arma que traz vida, que é a palavra. A palavra é como uma espada afiada, de dois gumes, ela corta. E ela faz separação entre juntas, medulas, entre as trevas, a luz. A palavra de Deus, ela traz essa separação. Por isso que quando você ouve, você fica confrontado. Porque agora você está ouvindo aonde que você está errando. Só que existe esse confronto dentro de você, aonde você não quer aceitar o verdadeiro valor que vem de Deus. Porque assim o homem tem presumido no seu coração nos dias de hoje. Muitos têm presumido nos seus corações nos dias de hoje, em permanecer no erro, porque assim tem sido enganado. Parece que o povo está amando ser enganado. Parece que o povo, quanto mais é enganado, mais seu coração se compraz. Acautelado. O dia do Senhor, ele vem aí. Escreveu o profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, dizendo: o dia do Senhor está próximo e se apressa muito. O dia do Senhor vai ser dia de ira, vai ser dia de angústia, vai ser dia de trevas e não de luz. Escreveu o profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14. Ah, mas como assim, pregador? Trevas e não luz? Para aquele que está no pecado, meu amigo, aquele dia vai ser dia de trevas, dia de tormento, dia de angústia. Por quê? Ao saber que perdeu a oportunidade, ao saber que jogou no lixo tudo que ouviu, saber que jogou no lixo toda a oportunidade que teve, preferiu pagar para ouvir mentira. É assim que o povo faz hoje. Vai para o espiritismo e paga para ouvir mentira, vai para o catolicismo, é a mesma coisa, e vai para a religião evangélica, e a mesma coisa também. O povo paga para ouvir mentira. E é por isso que Jesus falou: o evangelho é de graça, recebeste de graça. De graça recebeste, de graça foi dado. Não tem ninguém aqui cobrando para nada. Se está sendo filmado aqui agora, é para poder incentivar os parasitas que acham que está fazendo alguma coisa sentado, esquentando o banco. Se está sendo pregado agora, é para que haja um despertar nessa terra onde a palavra chegar. Porque desde os tempos antigos Deus levantou atalaias justamente para isso, para passar alertando, avisando acerca da espada que vem. E a Bíblia diz que a espada de Deus está afiada. Se o homem não se arrepender, a espada de Deus será afiada, o seu arco já está aparelhado. Então o propósito, meu amigo, da pregação do Evangelho não é discurso de ódio nenhum, igual o seu coração presume, não é julgamento nenhum, não é ira, mas é um alerta, amigo. Assim como Deus levantou os apóstolos, eles alertaram também. João Batista foi degolado alertando acerca do rei Herodes, dizendo para ele que estava em adultério. No dia de hoje você faz isso para você ver. Ah, está julgando, virou juiz, está no lugar de Deus. João Batista apontou o dedo e falou: Herodes, larga a mulher do teu irmão. Herodes, larga a mulher que não te pertence, a mulher do teu irmão. Adultério. Segundo o casamento, a Bíblia declara como adultério. Enquanto a mulher estiver viva, o homem estiver vivo, largou, casou de novo, pela lei está ligado ao marido. A mulher está ligada ao marido enquanto vive, Romanos 7. De sorte que se ela casar de novo,
outro homem, enquanto o marido permanece vivo, será chamada de adúltera. Assim disse o apóstolo Paulo em Romanos 7, capítulo 7 de Romanos. A mulher e o homem, quando se casam novamente, enquanto o outro permanece vivo, adúltero e adúltera. Assim João Batista perdeu a cabeça. Para muitos seria julgamento nos dias de hoje. Até julgando. Herodes, essa mulher é a mulher do teu próximo. Quem sabe Herodes falou: o que você tem a ver com a minha vida? Aí então foi pedida a cabeça de João, lá no cárcere. Depois de ser preso, arrancaram a cabeça de João, serviram a Herodias serviu sua mãe, a cabeça de João Batista, que não aguentava mais ouvir a verdade, queria permanecer nos seus erros. Assim também, nós vemos que até hoje acontece. Para quem não sabe, a Igreja Católica foi responsável pela morte de milhares de religiosos, tanto muçulmanos como cristãos. Mataram todos aqueles que não quiseram saber da sua doutrina mentirosa. E aí eu te pergunto, onde que Jesus mandou matar? Uma igreja que está pingando sangue e fala que é santa, onde que está essa santidade? A igreja que matou em nome de Cristo, fala que é de Deus, fala que é santa, onde que está essa santidade? Onde que Jesus mandou derramar sangue? Pedro pega a espada para poder defender Jesus. No momento em que Jesus ia ser crucificado, Pedro arranca a orelha do soldado. Jesus fala: Pedro, guarda essa espada agora, para que não tenha mais derramamento de sangue. Jesus, ele parou o derramamento de sangue quando Pedro queria defender Jesus. Jesus falou: se eu quisesse parar isso aqui agora, eu não teria poder para que Deus mandasse então, mandasse um terço de anjos nessa terra, mandasse 3 legiões de anjos nessa terra. Jesus falou para guardar a espada. Mas essa tal igreja matou milhares em nome de Cristo e fala que é santa, fala que é de Deus, defende heresia e mentira. Até nos dias atuais nós vivemos esse momento. O momento é onde o homem tem que caminhar de cegueira e não quer enxergar a realidade, porque o seu coração é duro demais. Maligno veio, semeou no coração do homem, endureceu demais o coração para não entender. E é por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, por ninguém ele é entendido. Mas o homem carnal, meu amigo, ele não sabe discernir. Ele não sabe discernir as coisas de Deus, porque para ele parece ser loucura. O homem que quer viver no seu erro, no seu pecado, é porque está cego. Não consegue discernir o que é certo mais do que é errado. Consequentemente, hoje, você vai ver muitos cegos na cachaça falando que não tem nada a ver. É um trabalhador, a desculpa de sempre, é um trabalhador, tem direito de beber a cervejinha, esquecer problema, é um covarde. O homem não tem que camuflar, passar maquiagem nada, esquecer problema não. A situação é enfrentando o erro, a situação é corrigindo o erro, é você vencendo cara a cara, não esquecendo. O homem hoje ele tem buscado, meu amigo, viver nesse engano de se embriagar para esquecer o problema só acumulando ao ponto de ultrapassar o seu limite, até te derrubar a uma sepultura, onde ninguém vai te acompanhar. Vão te acompanhar até o seu túmulo, vão jogar a terra na sua cara, mas depois dali, meu amigo, juízo, céu ou inferno, condenação ou salvação. Por isso você tem que examinar bem e ver o que você tem escolhido. Entre bênção e morte, o que você tem escolhido? Entre Deus e o diabo, o que você tem escolhido para a sua vida? Entre esses dois caminhos, o caminho de luz e de trevas, o que você tem escolhido? Se você fala que tem Deus no seu coração, a sua vida tem que refletir isso na sua atitude, na sua conduta, no seu caráter. Se você fala que tem Cristo no seu caráter, tem que ser encontrado Cristo. Em João 8,31, Jesus ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos.
E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Jesus falou que se você seguir a palavra, você é discípulo. Se você permanecer na palavra de Cristo, você é discípulo de Cristo. Se você seguir a palavra de Cristo, você é discípulo de Cristo. É isso que nós temos que seguir. Jesus não está procurando seguidor de Maomé. Jesus não está procurando seguidor de Mohammed. Ele está procurando seguidor de santo nenhum. Ele quer que sejamos discípulos, seguidores da palavra. Jesus não quer pessoas devotos de João, de Tomé, de Pedro, Aparecida. Ele quer discípulos, pessoas que seguem a palavra, pessoas que seguem os caminhos que ele ensinou por obra, por atitude. A escolha é sua, ninguém te obriga. Embora que quando é pregado, está sendo colocado diante dos seus olhos a escolha da bênção e da maldição, a escolha da vida e da morte. Está diante de nossos olhos essa escolha. Entre a vida e a morte, você e eu, nós temos que escolher. A vida está em Cristo, Ele é o caminho. Agora, se eu seguir para cá ou para lá, o que meu coração acha é inferno, na certa. Agora, se eu seguir Jesus pelo caminho certo, caminho estreito, caminho que conduz à salvação, é só Jesus, só sendo seguidor de Cristo. Embora que ser evangélico não é ser seguidor de Cristo, ser católico não é ser seguidor de Cristo, ser religioso é ser seguidor de homens, de doutrinas, de homens, ensinamentos que vêm por tradição de homem, não salva. O que salva é você estar debaixo da graça. A graça não está num sistema, ela está em Cristo, está na palavra de Cristo. A graça não está na CCB, na Assembleia, na Universal, na Deus Amor, não está em católico. A graça está inteiramente em Cristo. Não um sistema que te oferece a graça, mas é Cristo. Então não precisa ir para a igreja. Não, você tem que ser a igreja. Você tem que ser o templo. Você não tem que ir para o templo, você tem que ser o templo. Mas como se tornar o templo? Se as minhas palavras estiverem em vosso coração, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ela vai produzir fruto, é isso que Jesus falou. Se a palavra de Deus estiver no seu coração, você vai desejar viver nessa palavra, sem ninguém bater na sua porta e te cobrar, sem ninguém falar o que é certo, o que é errado. Se a palavra de Cristo estiver no seu coração, meu amigo, você deixa a velha conduta e se torna um novo homem de nova conduta. Não foi religião que mudou o meu caráter, me tirando das drogas, me tirando do alcoolismo. Não foi religião, foi Cristo. É a palavra, meu amigo. Você tem que alimentar a sua alma com a palavra, e não com cachaça, mentira, prostituição. A alma precisa ser saciada na palavra. Assim como Jesus falou: quem tem sede, venha a mim, beba. De graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus falou: quem tem sede, está sedento, vai no bar e beba. Não, quem tem sede, busca da água da vida no trono, que é Cristo, diretamente em Cristo. Ele tem a fonte. Água da vida, minha amiga, é para trazer vida. Já está aí o nome. Agora o mundo só tem morte para oferecer. E aí você tem que fazer a escolha. Porque quando se fala dessa escolha de bênção, maldição, entre vida e morte, estamos falando de uma eternidade. Quando aquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, Senhor. Mas a Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do Pai. Então é fazer a vontade do Pai que se herda o reino de Deus. Não é aquele que diz Senhor, Senhor. Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, era bonzinho, curei os enfermos. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, porque eu não vos conheço. É isso que Jesus vai falar abertamente quando você começar a se justificar por atos, por méritos próprios. Assim muitos naquele último dia, meu amigo, vão ver o quanto foram enganados. Muitos vão perceber o quanto foram enganados pelo seu próprio coração. Quando estiverem diante de Cristo, meu amigo, a Bíblia diz que nada vai ficar em oculto, nada vai ficar escondido, não. Por isso que Jesus fala em Efésios capítulo 5, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus falou para o homem se despertar de dentre os mortos, no meio da escravidão do pecado.
que tem assim consumido hoje a juventude e até os mais velhos, dando exemplo também para a juventude. As suas crianças sendo deturbadas da inocência dentro do seu próprio lar, com essas porcarias desses funk, essas músicas imorais, que só ensina a prostituição que não presta, a bebedice, as orgias, está sendo empurrado solto para dentro do seu lar, dentro do coração das crianças. Acorda, meu irmão, desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos. Cristo esclarecerá, Cristo te esclarecerá. É Ele que abre os olhos, não é o homem. Embora que quando a palavra está sendo pregada é a lâmpada, como Davi falou, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, ó Deus. Lâmpada para os pés é a palavra, amigo. Toda pessoa que caminha, meu amigo, na noite, na escuridão, ele precisa de luz. Aquele que está no pecado está em trevas, ele precisa de luz. A luz é a palavra. Por isso que quando é pregada a palavra ninguém gosta, porque a luz ela clareia no meio da escuridão. E o que você está fazendo de errado começa a ser exposto, todo mundo começa a ver, entender, até mesmo você. Porque a luz tudo manifesta. A palavra de Deus tudo manifesta. Manifesta onde que está o pecado. E isso é um julgamento. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, manifesta o seu pecado. É para você se despertar e se arrepender e se consertar. Porque existe uma eternidade na qual nós vamos ter que comparecer, querendo ou não. Por isso que a palavra é pregada para você se despertar, se corrigir. Porque existe uma eternidade, meu irmão, a qual ninguém vai escapar, né, dela no dia final. Existe um julgamento ao qual Deus, Ele diz que estará sentado e todos nós, querendo ou não, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Por isso que a palavra é pregada, para que naquele dia você esteja preparado e assim não seja desculpável por suas palavras. Essa noite foi pregado a palavra de Deus, a verdade, o Evangelho. Está escrito em João 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade, que é a palavra. Verdade vos libertará. Verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra, meu amigo. A palavra de Deus é a verdade. Que Deus te abençoe. Que a graça, a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Senhor, meus irmãos, ó, os irmãos estão pregando lá do outro lado, hein? Conheço os irmãos não, vou lá ver quem que é que tá pregando. Olha lá, ó, os evangélicos estão se despertando para pregar a palavra. Vamos ver o que ele tá pregando. Dá para ouvir daí?